O segundo não vai poder. O segundo é o nome da view que está lá, ou do método, melhor dizendo. Por quê? Porque esse método aqui, ele vai estar levando você, né, para a tela de edição e passando o quê? Um parâmetro. Por quê? Porque nesse caso eu não tenho esse parâmetro, porque eu não preciso, quando eu vou criar, eu não preciso né, saber qual é o que eu estou criando, porque quem vai criar é o usuário. Né? Ele vai criar um nome de um curso lá, sei lá, curso programação. Esse é o nome do curso, por exemplo. Então, nesse nome do curso, ele não sei qual é. Agora, quando ele for editar, né, eu como sistema, na hora que eu for editar esse cara, né, eu vou precisar saber que curso é que ele está editando. Né? Se ele quer dizer botar no lugar de programação, super programação, né, ou trocar o nome, eu vou ter que exibir a tela para ele com esses dados. Né? Então, eu estou passando ali um ID e lá na controller, né, quando eu passar esse ID, ele vai puxar esse ID lá e vai trazer para a tela com essas informações. Beleza? Falando um pouco disso, a gente vai ver agora a questão de controle avançado, né? Controllers. O que acontece com essas controllers? Ela tem bastante detalhes, né? E a gente vai buscar aqui alguns entendimentos, tá? E algumas referências do que é que você pode encontrar nesses caras, nessas classes de controllers. Bom, primeira questão aqui é por que nas controllers, né, temos métodos com nomes iguais, né? Como assim? Né? Você pode ver que nas controllers aí você vai ter, por exemplo, dois creates, né? Você vai ter aí dois edits, dois deletes, né? E apenas um index, por exemplo. Né? Por que, é que ele está criando assim? Porque algumas vezes ele cria dois métodos, outros ele cria só um. Né? Que negócio estranho. Então a gente vai ver e entender o porquê. Para todas essas telas, os views, teremos pelo menos um método get. Tá? Por que, que a gente vai ter um método get? Esse método get é pensando assim, na primeira exibição para o usuário. Então, a primeira exibição para o usuário, a gente vai mostrar para ele, né, aquela requisição das opções lá, né, no fluxo de tela. Então, sempre tem que ter um get, por quê? Porque a gente vai precisar mostrar para esse cara, né, algumas informações do que ele quis ver. Se ele tem alguma ação, se ele processa alguma coisa, né, por exemplo, na tela de index, você não está criando nada, né, não tem post, né, porque você não está postando nada, por exemplo, no banco de dados, não está postando nenhuma informação. Só tem index, né, trazendo informações para o visual do cara. Mas beleza, vamos seguir aqui e depois a gente vai vendo, falando mais para melhor entendimento. Então, porém, só teremos o método post nas controllers para todas as views que tenham ações no banco de dados. Né? Eu tentei fazer esse relacionamento de postagem quando você tem ação de banco de dados ou alguma ação, né, não precisa necessariamente ser ação de banco, mas alguma outra ação que tenha algum manipulamento de dados, mesmo que não tenha setado isso no banco, mas que você precise fazer alguma manipulação de informações e devolver, fazer essa devolutiva para o usuário. Então, quando você, né, traz ou faz algum manipulamento, você faz um post. Então, os métodos posts são os creates, os deletes, os edit, tudo aquilo que você altera. Beleza? Entendendo ainda as action results, o que a gente pode? O que a gente tem na verdade? Quando invocamos a URL acima, né, essa URL aqui, que é o nosso localhost, etc., temos o curso, lembrando que é a controller, né? Ó, curso controller, e o index, lembrando que é o index, o get. Né? Então, a princípio, né, o .NET direciona o sistema para o seguinte método. Curso controller, né, controller de curso, o método, quando você chamar o URL que você escrever isso aqui, der enter, né, claro que não pode ser essa mesma porta, tem que ser a sua porta aí, né, enfim. Não vai ser a mesma, então vai ser a sua aí relacionada e você copia essa parte aqui, dá um enter. Se você colocar um breakpoint aqui, é o próximo conteúdo também, né? Você vai ver que ele vai parar aqui, tá? Então, beleza. Eu acho que eu até talvez tenha cortando aqui embaixo, né? Então, eu vou trazer um pouco para cima aqui do index, né? Que eu estava falando aqui embaixo do index e aqui em cima o controller, tá? Então, aqui esse JSON result aí você pode, por enquanto, ignorar, tá? Daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. Beleza, ok, né? Entendi aí. Mas o index nesse caso só vai ter um, né? Não, só vai ter um método, tá? E o create, edit e delete vão ter dois, né? A princípio vão ter dois, que é um get e o post, tá? Ele vem aqui, ó. O get você vê que não tem nenhum
nenhuma nomenclatura, nenhuma tag, mas o post ele tem o HTTP post, tá? Então isso faz isso com certeza faz a diferenciação. Bom, tendo esse outro método aqui, o que é que ele traz? Ó, esse outro método a gente vai analisar aqui. Ele traz um bind, que é o quê? Como se fosse um pacote, tá? Que inclui todos os campos do objeto curso, tá? Do que tem lá. E aí ele verifica, isso tudo ele já traz automático, ó, se é válido, ou seja, se o que é que esse model state, isso aqui, ele vai lá no model e vê se o que o cara preencheu aqui, né, porque está vindo para cá, a gente está recebendo esse create aqui, com todas as informações que o cara preencheu lá, a gente vai ver depois mais detalhado, tá? Mas se essas informações forem válidas, ele vai, ó, adicionar na tabela de curso, né, assim que ele faz, ó, TB, que é o context, é o nosso banco que a gente criou, TB curso, adicionar o curso e depois salva. E depois ele redireciona para a tela de index, que é a tela de listagens, tá? Para o cara ver se ele realmente adicionou lá ou não. Beleza, vamos seguindo, né? Ainda entendendo aqui os edits, olha lá como os edits estão, tá? Então aqui você vai conseguir visualizar que aqui em cima a gente tem os dois, ó, e a gente já recebe, né, esse ID aqui em cima no get. Por quê? Lembrando que o get do edit a gente vai ter que listar, né, aqui o que ele faz. Ó. Vamos dizer que esse ID é o ID de programação, aquele curso que eu queria alterar, né, no caso editar. Então ele está mandando para cá esse ID. Esse ID é nulo? Não, vamos dizer que ele é 2. Então ele não é nulo. Aí ele vem aqui, ó, curso TB, a gente vai ver isso aqui também no próximo conteúdo, que é os links, né, que a gente chama de fazer um select aqui de uma forma bem simples no .NET. Isso é realmente uma coisa que facilita bastante, é trabalhar com links aqui dentro do .NET, a gente vai ver no próximo conteúdo, mas a princípio ele está buscando, né, com o find aqui, esse ID de programação, vamos dizer que é 2, vamos dizer que aqui, né, se ele achou alguma coisa, ó, se esse curso que ele buscou lá no banco, ele achou esse ID, for nulo, então vai dar um erro. Se não for nulo, então redirecione para a tela de edit, ó, mesmo. Então, ó, view edit, né, já que não tem redirect. Lembrando aqui embaixo, ó, ele tem um redirect to action, então ele está mandando para index. Aqui não, aqui ele está realmente trazendo a tela de edit, mas enviando um curso, né? No caso, esse curso aí, que é o get, por exemplo, para o cara trazer a programação do ID 2. Então, se o cara quer trocar programação por superprogramação, ele passa por aqui primeiro, né? Daqui ele vai para onde? Vai para a tela. Chega na tela do usuário, o usuário digita super, né, programação, e quando ele clicar em editar ou salvar, é para cá que ele vem. Aí ele vem para o segundo edit, né, que é o post. Porque o post é sempre que você vê um botão lá, que você clicar, tiver uma alteração, ele pode estar trazendo para esse post aqui. Esse post vai trazer esse curso com um outro nome já, né, com super programação, no caso na descrição aqui, ó, na descrição do curso, ou por exemplo, se ele nativou lá, enfim. O que o usuário fez lá é o que cai aqui para a gente. E aí ele faz a mesma coisa, ó, valida, troca, né, altera, desse jeito que ele altera. Isso aqui é sempre automático, né, ele já cria para a gente quando a gente cria os controles. E aí ele salva, né, e depois ele redireciona para a tela de index. Lembrando que se nada disso for válido, é interessante isso, se nada disso for válido, e o que é que ele vai fazer? Se nada disso for válido, ele ignora tudo isso aqui e simplesmente redireciona para onde ele estava, para a tela de curso, né, com algum erro ali, provavelmente, dizendo que alguma coisa não rolou como deveria. Beleza, agora vamos para a tela de Create, que é o que, ó. Se você clicar aqui, ó, invocar essa tela, né, só dando um parênteses aqui, colocar curso Create e dar um Enter, é para essa tela que ele vem. Essa tela é o que, ó? Uma vez invocado o URL da imagem, para o método Create da controller, ou seja, né, o sistema será redirecionado ao apertar Enter. Né, para onde? É uma pergunta, na verdade. Para onde é que ele vai ser redirecionado? Um ou dois, quando ele clicar, quando ele digitar essa URL e apertar Enter. É no Get ou é no Create? Né? Como eu expliquei, é o 1, né, é para um que ele vem, né, porque é o Create aqui. E embaixo ele vai ter o Post, né? Indo aqui, ó, indo além. É o que ele está mostrando aqui, ó. 1 pela URL, né? Quer dizer que é o get, né? A princípio. O post aí a gente vai tentar associar com o botão create. Entendendo um pouco ainda de action results, né? Para entender ainda melhor que redirecionamento é que a gente está falando, né? Do create 1, na verdade, sem parâmetros, que é o get, né? Esse aqui estamos dizendo que o sistema faz, né? Vamos considerar uma demanda, por exemplo. Esta demanda consiste em
Sempre que o usuário entrar na tela de cadastro, por exemplo, isso como sistema, né, para um novo curso,